Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 81, que diz o seguinte: Cantai ao júbilo a Deus, força nossa, celebrai a Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa como um saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou com uma lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouça uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre na rocha. Esse salmo é a resposta do salmo anterior, porque o salmo anterior diz, né, por que Israel, Senhor, seu rosto não resplandece mais sobre nós? Por que estamos passando por essas circunstâncias e essas situações difíceis? E aqui vem a resposta. O salmo seguinte é a resposta desse salmo, dizendo assim: Israel, se você me desse ouvido, se você me escutasse, se você se desviasse de fazer o mal. Quase sempre, quando os textos falam de Israel e falam de Judá, a gente tem que entender que essa turma do norte, que é chamada de Israel, e a do sul é Judá, eles estavam associados, quase muito associados com o Egito. Por quê? Por causa dos famosos bezerros. Eles estabeleceram 2 bezerros, os mesmos bezerros que Moisés teve que despedaçar lá na saída na entrada do Sinai, melhor dizendo, quando Moisés subiu lá para receber as tábuas e o povo fez um bezerro de ouro para cultuá-lo, que é uma divindade egípcia. E Israel, no futuro, quando se dividiu de Judá, eles estabeleceram um culto muito semelhante ao culto egípcio dentro da nação. E aqui está, olha, se vocês entendessem que eu tirei vocês do Egito, vocês não devem voltar para lá, vocês não precisam voltar para lá, vocês não precisam fazer as coisas que eles fazem, porque o Egito era algo mágico. Júlio César, séculos mais para frente, ficou fascinado com o luxo e a grandeza do Egito. E constantemente esse é o nosso grande desafio na vida cristã hoje. A gente olha para o cara lá do mundo e fica fascinado com as coisas que ele possui e tem. E constantemente nosso coração começa a se desviar porque colocamos os nossos olhos naquilo que não é duradouro. E aqui o Salmo diz assim, né? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. E ele diz, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Quase sempre são os nossos próprios conflitos a respeito do que é valor é que nos levam à destruição. E não foi diferente com Israel e com Judá. Uma hora foi um, depois foi o outro. Deu uma diferença de uns 200 e poucos anos entre um e o outro. Mas um não aprendeu com a queda do outro. E quase sempre a gente vê os outros errando e não aprendemos com os erros. Voltamos a repeti-los. E aí, aqui Deus diz assim, se você me escutasse.
mais para frente, o Salmo 119 vai falar especificamente sobre a voz do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. São coisas que a gente precisa lembrar e recordar constantemente, porque a nossa tendência é não escutar e não buscar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E é isso que eu desejo para você nesse dia, que seus ouvidos estejam atentos, né? Ouvir a Deus, escutar a Deus, buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Jesus diz, né, aquele que ouve é o que me ama. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ele diz assim, eu amarei e me manifestarei a ele. E ainda diz assim, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Deus te abençoe.